Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema super importante, que é cura e autocura. E quando nós pensamos em cura, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Termos saúde. E aí a gente precisa saber o significado de saúde, porque muitas vezes nós temos uma visão equivocada do significado de saúde. Se a gente pega o significado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, olha o que eles dizem: que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar mental, físico e social, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades no nosso corpo. Então, olha só, gente, muito mais do que a ausência de enfermidades no nosso corpo ou doenças, ter saúde é um completo bem-estar da nossa parte física, da nossa parte biológica, da nossa parte mental, a nossa parte psicológica e da nossa parte social, que são as nossas relações humanas. Ok. E aí, gente, o que é saúde pela visão espírita? Emmanuel, que era o mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier, lá no livro O Consolador, ele diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. E olha que resposta mais linda, porque a perfeita harmonia da alma, da nossa alma, é a nossa perfeita harmonia com o todo, é a nossa perfeita harmonia com o universo. Muito mais do que a gente começa a perceber que ela chega muito próxima da resposta da OMS, mas muito mais do que a parte física, do que a parte mental, do que a parte social, é o todo, incluindo a parte emotiva, a parte espiritual, a parte ecológica, ok? Agora vamos pensar assim. Eu acredito que a maioria de nós aqui temos consciência que somos espíritos imortais e que todos nós, sem exceção, nos transformaremos em espíritos perfeitos, em seres angelicais. E como é que isso acontece, gente? Através das inúmeras encarnações que nós vamos tendo, nós vamos nos melhorando, nos transformando, até chegarmos a nos tornar espíritos perfeitos. Mas a gente sabe que a gente está muito longe disso ainda. Somos ainda crianças espiritualmente falando, inclusive algumas de nós engatinhando. Então vamos parar para pensar. Se somos espíritos imperfeitos e estamos muito longe de nos transformarmos em seres angelicais, isso significa o quê? Que quando nós nos transformarmos em seres angelicais, estaremos em perfeita harmonia com a nossa alma. Mas como estamos muito longe disso, significa que estamos muito longe de estarmos em perfeita harmonia com a nossa alma. E qual é a conclusão que nós chegamos então? Que todos nós aqui, sem exceção, estamos doentes. Estamos doentes da alma e que todos nós precisamos nos curarmos. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho, sobre essa busca, sobre esse movimento que todos nós precisamos fazer para nos transformarmos e nos curarmos. Porque a gente tem que ter em mente o seguinte, gente, as coisas não acontecem do dia para a noite. Tudo que acontece de bom e de ruim na nossa vida, nada mais é do que o resultado do que eu penso, do que eu sinto e dos meus atos, das minhas atitudes. Então, por exemplo, eu tô feliz, eu tô alegre, tô de bem com a vida, tô disposta, aí eu vou dormir. E no outro dia eu acordo depressiva, infeliz e doente. Vocês acham que é assim? Que é do dia pra noite que as coisas acontecem? Não, né, gente? Não é do dia para noite, porque na verdade, quando a doença física ela aparece no nosso corpo, nada mais é do que o resultado do acúmulo de como nós estamos conduzindo a nossa vida, de como nós pensamos, de como nós sentimos, de quais são as nossas ações. Então a doença física ela é um fenômeno secundário.
Aonde é que está a causa primária de tudo, gente? A causa primária, ela reside no nosso interior, no desequilíbrio do nosso interior. Então a gente precisa, para se curar, começar a romper com comportamentos danosos que nós estamos vivendo. A gente precisa fazer renovações de hábitos, de atitudes, para aí sim nos melhorarmos. Precisamos sim fazer uma cirurgia, mas não é uma cirurgia moral para nos melhorarmos. E aí, para isso, vamos parar para pensar o seguinte: para eu fazer uma cirurgia, se o médico vai lá fazer uma cirurgia, como é que funciona? Ele não precisa fazer vários exames para descobrir o que tá bom e o que tá ruim dentro de mim? Precisa. A mesma coisa acontece com a nossa vida. Nós, para nos melhorarmos, nos curarmos, nós também precisamos fazer uma avaliação de como nós estamos, o que tá bom e o que tá ruim. E aí, gente, que eu digo para vocês que o espiritismo, para mim, é o instrumento para fazer essa avaliação, que é o autoconhecimento. Assim como existe várias outras religiões e filosofias, não importa, né? O importante é nós seguirmos alguma religião, alguma filosofia. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar um quarto, o nosso quarto, um quarto, tá? Que tá totalmente escuro e ele tá com coisas que estão arrumadas e coisas que estão bem bagunçadas, tá? Mas ele tá totalmente escuro. Eu pergunto para vocês, é possível arrumar esse quarto se eu não ligar a luz? Não, né? Porque eu não consigo enxergar, não consigo dar um palmo na frente, né? Caminhar um palmo para frente. Exatamente assim. O que acontece? Vamos fazer a analogia. As coisas que estão arrumadas nesse quarto são as nossas virtudes, aquilo que tá bacana na nossa vida. Mas aquilo que tá bagunçado são as nossas limitações, os nossos vícios, aquilo que nós precisamos nos modificar, aqueles comportamentos danosos que estão fazendo a gente, muitas vezes, né, vir até ao nosso corpo físico as doenças. Agora eu pergunto para vocês, para eu fazer essa arrumação, eu primeiro preciso fazer o quê? Eu preciso enxergar como é que o meu quarto tá. Eu preciso, então, ligar a luz. E aí que a religião, independente de qual seja ela, ou filosofias de vidas, que é super importante na nossa vida. Por quê? Porque eles fazem a gente ligar a luz e conseguir nos enxergarmos, olharmos quais são as nossas virtudes, que todos nós temos muito, mas também quais são os nossos vícios que nós precisamos trabalhar. Agora eu pergunto para vocês, adianta eu apenas ligar a luz? Meu quarto vai estar arrumado apenas de ligar a luz? Não, né? Eu ainda preciso fazer um movimento, um esforço de literalmente arregaçar minhas mangas e trabalhar, de fazer esse esforço de modificação. Assim é a nossa vida. A religião, ela faz a gente ligar a luz e encontrar aquilo que nós precisamos nos melhorar. Mas acima disso, a gente precisa fazer esse movimento. E esse movimento é nosso. Não é o centro espírita, não é uma igreja, uma filosofia que faz. Não é o outro, não é meu marido, não é meu filho, não é meu chefe. Às vezes a gente reclama que a nossa vida não tá bacana e bota a culpa no outro. Não. Esse movimento, quem tem que fazer é nós. E são vários movimentos que a gente tem que fazer. E é sobre esses movimentos que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E para isso nós vamos falar um pouquinho sobre uma das curas que tem no Evangelho de Jesus, dentre tantas que tem, que é a cura do cego Bartimeu, que está lá no Evangelho de Mateus. Por quê, gente? Porque a gente vai estudar de uma forma mais integrada para a gente conseguir entender o seguinte, que a gente muitas vezes sabe a psicologia de Jesus, sabe a maneira como Jesus age, mas nós precisamos começar a prestar atenção qual é a psicologia da pessoa que se permite ser curada. Então nós vamos conversar sobre isso. Quais são os movimentos que nós precisamos fazer para nos curarmos? Ok, então lá no Evangelho de Mateus, na cura do cego Bartimeu, o que diz? Que Jesus estava passando pela estrada de Jericó com seus discípulos e havia uma multidão de pessoas, inclusive Bartimeu. Ele era cego, ele era o filho de Timeu e ele era mendigo.
digo. E as pessoas começaram a gritar, inclusive Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e chamou Bartimeu. Aí Bartimeu então se levanta, solta a sua capa e vai até Jesus. E Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: mestre, que eu tenha vista. E Jesus diz: a tua fé te salvou. E termina dizendo então que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Gente, é uma história curtinha, mas tem muitos ensinamentos para nós, porque a gente começa a enxergar esses vários movimentos que Bartimeu fez para ser curado. E aí a gente tem que perguntar assim: qual foi o primeiro movimento que Bartimeu fez? Foi ir ao encontro de Jesus, porque ele ouviu falar que Jesus passaria pela estrada de Jericó, e ele foi ao encontro de Jesus. Quantos de nós queremos coisas na nossa vida e não vamos ao encontro daquilo que nós queremos? Por exemplo, eu estou insatisfeita com o meu emprego, não estou feliz. E ao invés de eu ir ao encontro daquilo que eu quero, que seria eu fazer currículos e distribuir nas empresas, fazer um curso para me aperfeiçoar e aí conseguir um novo emprego, o que a gente muitas vezes faz? Fica literalmente sentado no sofá reclamando da vida. Não vai ao encontro em busca daquilo que nós queremos. Mas Bartimeu fez esse movimento. Ele foi ao encontro de Jesus. Aí ele chegando lá, gente, vamos parar para pensar, existia uma multidão de pessoas lá. Será que era só Bartimeu que queria a cura? Eu imagino que não. Porque vamos pensar como é que era há 2000 anos atrás. Não existia vacina, não existia remédio. Então a gente fica imaginando a quantidade de pessoas que também queriam a cura, além de Bartimeu. E o que ele podia fazer? Ele podia chegar lá e pensar assim: puxa vida, quanta gente aqui querendo a cura. Será que Jesus vai me curar? Eu vou embora. O que ele faria, né? Na primeira dificuldade, ele ia desistir. Mas não. Ele não desistiu apesar de todas as dificuldades. Ele ficou lá firme e forte. E quantos de nós desistimos na primeira dificuldade que enfrentamos? Por exemplo, eu quero muito passar no vestibular. Muito. Então eu vou lá, eu faço um movimento. O primeiro movimento de ir ao encontro daquilo que eu quero. Eu estudo, eu me dedico. Só que daí eu vou lá e faço a prova e eu rodo. E aí, o que eu faço? Não sirvo para coisa. Eu desisto. Na primeira dificuldade, na primeira porta que bate na nossa frente, a gente desiste. Mas não, gente, muitas vezes as dificuldades, elas aparecem na nossa vida justamente para a gente poder se olhar e enxergar as inúmeras potencialidades que nós temos dentro de nós e é que a gente ainda não está utilizando. E aí começar a desenvolver isso dentro de nós e usar todos os recursos que todos nós temos, muitos recursos, muitos talentos que ainda não estamos utilizando. Então, na verdade, a dificuldade, ela é uma oportunidade da gente se enxergar e se melhorar como pessoa. E Bartimeu, ele não desistiu, apesar da dificuldade de ter várias pessoas lá. E aí a gente tem que pensar o seguinte: puxa vida, o cara era cego. Ele não tinha o recurso da visão. Como é que ele ia saber o momento que Jesus iria passar para ele gritar? Se ele não tinha o recurso da visão. Ele não tinha o recurso da visão, gente, mas ele tinha o recurso da audição. E aí ele ficou prestando atenção no som. E quando o som foi aumentando, foi daí que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele, ao invés de ficar reclamando dos recursos que ele não tinha, ele utilizou o recurso que ele tinha. E quantos de nós, muitas vezes, a gente começa a dizer que a gente não consegue as coisas na nossa vida, e inclusive a gente fica se justificando, dizendo que a gente não consegue as coisas na nossa vida porque não temos determinados recursos. E a gente começa assim: ah, não, mas olha só, porque a fulaninha consegue, porque olha a família que ela nasceu, porque olha com quem que ela casou, né? Então a gente fica
olhando para os recursos que nós não temos, ao invés de utilizarmos os recursos que nós temos, e todos nós temos muitos recursos, e Bartimeu utilizou os recursos que ele tinha. E aí ele ficou lá gritando, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, gente, tinha várias pessoas gritando, tinha várias pessoas pedindo a cura. E por que Jesus, vamos parar para pensar sobre isso, Jesus só curou Bartimeu? Por que Jesus não curou os outros? Será que Jesus tinha algum tipo de preferência por Bartimeu? Será que ele estava lá no meio da multidão e ele começou uniduni te salame mingue? O escolhido foi você? Será, gente? Ou será que Bartimeu fez algum tipo de movimento e que foi por isso que Jesus chamou ele, curou ele e não curou os outros? Porque eu não sei vocês, gente, mas o movimento de ir ao encontro de Jesus, eu já fiz. Eu imagino que vocês também já fizeram esse movimento, porque estamos aqui agora, né, escutando um vídeo. Falando de amor, falando de Jesus, falando do evangelho de Jesus, buscando se conhecer. Então esse movimento a gente já fez. Eu não sei vocês, mas eu também peço, né, naquele sentido de orar, de pedir a Deus força, de me mostrar o meu caminho. E por que muitas vezes Ele não me atende? Porque muitas vezes a gente tem um sentimento dentro de nós, né? Ou temos, ou já tivemos, ou já escutamos alguém que tem esse sentimento de dizer assim, mas Jesus nem sabe que eu existo. Deus nem sabe que eu existo. Gente, Ele sabe muito bem que nós existimos. Ele tá ali, ó, nos esperando, tá com os braços abertos, as mãos estendidas, nos dizendo, venha. Só que nós precisamos fazer o nosso movimento de também, né, fazer esse movimento de também ir ao encontro de Jesus. E Bartimeu fez esse movimento. E para isso a gente tem que entender um pouquinho a vida de Bartimeu. Porque vamos pensar, primeiramente Bartimeu. Bartimeu não tinha nem nome, porque Bart é prefixo de filho de. Ele era o filho de Timeu, né? Então ele era um homem invisível para a sociedade, gente. Ele era um mendigo, ele era cego. Então a gente começa a imaginar as várias situações desfavoráveis que ele tinha na vida dele. E eu imagino que ele passou a vida dele toda se vitimando, se achando um coitadinho, dizendo assim, porque olha só, eu sou assim, eu sou mendigo, eu sou um homem invisível para a sociedade, porque eu nasci cego. O que ele estava fazendo, gente? Ele estava permitindo que as situações ao seu redor o definissem. Mas as situações ao nosso redor, elas não nos definem, apenas se a gente permite. Se a gente fica se vitimando e permite que essas situações ao nosso redor nos definam, a gente se apequena. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida, nós nos vitimamos, nós permitimos que as situações ao nosso redor nos definam. Quer ver um exemplo? A gente diz assim, mas Sandra, tu não tá entendendo. Se tu soubesse o que aconteceu comigo no passado, tu ia entender por que a minha vida tá desse jeito. Se tu soubesse como foi a minha infância, tu ia entender por que eu tô assim desse jeito. O que a gente tá fazendo, gente? A gente tá se vitimando, deixando as situações ao nosso redor nos definirem. E eu imagino que naquele momento Bartimeu disse assim, chega de me vitimar, chega de deixar situações me definirem, porque eu sou capaz, eu sou merecedor. Naquele momento, gente, porque assim, o germe divino, ele habita dentro de nós e nós podemos tudo que Deus pode, em ponto menor, aquilo que Ele pode infinitamente maior. Naquele momento, Bartimeu disse assim, eu tenho autonomia, eu sou capaz, eu sou autor da minha história. E foi daí que ele gritou do fundo do coração dele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi nesse momento que Jesus parou, porque ele deve ter dito, opa, esse aí quer de verdade. E daí o que Jesus fez, gente? Jesus chamou Bartimeu, disse assim, ó, venha
até mim. E daí quando eu paro pra pensar nisso, eu penso assim, mas puxa vida, tinha uma multidão de pessoas lá. O cara era cego e de vez Jesus ir ao encontro dele, ele pediu pra ele vir, né, pra Bartimeu ir ao encontro de Jesus. E aí a gente tem que entender a psicologia de Jesus, porque naquele momento quando ele disse venha, ele estava dizendo assim, venha, tu é capaz, tu pode. E aí, então conta que Bartimeu se levantou, soltou a sua capa e foi até Jesus. E a gente tem que entender o que significa essa capa que Bartimeu soltou. No Império Romano, há 2000 anos atrás, para te ser mendigo, não bastava tu dizer, vou começar a ser mendigo, vou começar a pedir esmolas. Não. Tu precisava pedir uma autorização pro Império Romano. E só quem tinha essa autorização podia pedir esmolas. E como é que as pessoas sabiam quem tinha essa autorização e quem não tinha? Porque quem tinha utilizava uma capa onde estava escrito: sou um miserável, vivo de pedir esmolas. E Bartimeu tinha essa capa. Então vamos parar para pensar, gente. Bartimeu, ele tinha capa, mas assim, quando ele soltou essa capa, eu pergunto para você, essa capa caiu no chão? Porque Bartimeu tinha, mas tinha um monte de gente que estava numa situação muito parecida com a dele que não tinha capa. Então, gente, essa capa ela nem chegou a cair no chão, né? Alguém foi lá e pegou, eu fico pensando que nem buquê de noiva, sabe? Quando a noiva vai jogar um buquê, né? Não chega nem a cair no chão, alguém vai lá e pega. O que quer dizer isso, gente? Quando a gente ouve Jesus, não dá para voltar atrás. Nós precisamos confiar em Jesus. Nós precisamos confiar em Deus. E o que significa essa capa que ele estava soltando? Vamos parar para pensar? A capa era o que permitia Bartimeu a viver de migalhas, né? Porque ele era mendigo, ele vivia de migalhas. E quantos de nós também não somos mendigos? Mendigos como símbolo psicológico, porque também vivemos de migalhas. Quantos de nós estamos naquele emprego ruim, vivendo de migalhas? Não estamos felizes, mas por medo de largar esse emprego, a gente continua nele, porque a gente vive naquela zoninha de conforto. Porque a gente não confia. Quando de nós estamos naquela relação que não tá bacana, que tá nos fazendo mal, e por medo a gente fica naquela relação, né? Porque a gente fica com aquela perguntinha assim, ó, e se eu largar a capa e não conseguir o que eu quero? E se eu me arrepender? E se eu não conseguir? E aí, gente, o que a gente faz? A gente continua vivendo de migalhas. Pra gente entender melhor essa história da capa, tem aquela história uma historinha, não sei se vocês conhecem, muitos conhecem, que é a história da vaca e do precipício. Conta a história que o mestre e o seu discípulo, eles estavam caminhando por uma floresta e eles avistaram ao longe um casebre. E esse casebre estava caindo aos pedaços. E quando eles chegaram nesse casebre, existia uma família morando ali. Um casal com seus 2 filhos. E eles estavam muito tristes. As crianças não estavam na escola, as roupas estavam rasgadas. E o mestre pergunta para o dono da casa: como é que vocês fazem para se sustentar aqui? E o dono diz: graças a Deus nós temos uma vaca. E aí do leite da vaca a gente vai até a cidade mais próxima, vende o leite, compra mantimentos e o resto a gente faz queijo e toma o leite. E aí quando o mestre sai da casa, ele olha para o seu discípulo e diz assim: joga a vaca no precipício. E o discípulo diz assim: mas mestre, tu acabou de ouvir, a vaca é o sustento dessa família. Se eu jogar a vaca no precipício, eu mato a vaca e mato essa família toda. E o mestre diz: joga a vaca no precipício. E o discípulo, sem entender muita coisa, jogou a vaca no precipício e eles foram embora. Muito tempo se passou e o discípulo, passando por aquela redondeza, ele se lembrou do incidente e ele, com muito remorso, ele pensou: eu vou lá ver o que aconteceu com aquela família. E quando ele chega
e ele avista ao longe, no lugar daquele casebre, existia uma casa muito linda. Ele disse, meu Deus, o que eu fiz com essa família, né? Aí ele saiu correndo. Quando ele entra dentro da casa, ele se depara com a mesma família. Só que agora estão todos alegres, felizes, as crianças estão na escola. E o discípulo pergunta para o dono da casa, você se lembra de mim? E o dono, mas é óbvio, no dia que vocês estiveram aqui, aconteceu algo terrível nas nossas vidas. A nossa vaca morreu. E o discípulo pergunta, e aí, o que vocês fizeram? Foram tempos muito difíceis, porque tu sabe, a vaca era o nosso sustento e agora a gente não tinha mais a vaca e a gente precisava se sustentar. Aí nós começamos a olhar para o lado e pensar o que nós ia fazer. Aí a gente olhou essa área toda aqui de terras e começamos a plantar, começamos a colher, começamos a vender e hoje estamos super bem. E aí, gente, a capa é a vaca. Gente, a vaca é o que não estava permitindo o quê? Essa família, a vaca é o que estava fazendo essa família fazer o quê, gente? A viver do quê? De migalhas. Ela estava sustentando, mas eles não estavam felizes, eles estavam vivendo de migalhas. Foi só quando a vaca morreu, que ela caiu no precipício, que eles conseguiram enxergar todas as suas potencialidades e desenvolver elas e dessa forma viver em plenitude. E é exatamente assim na nossa vida. A vaca, a capa são as nossas zonas de conforto. É tudo aquilo que a gente segura com unhas e dentes e acha que sem aquilo a gente não vai viver. E é muitas vezes aquilo que está nos impedindo de nós crescermos, de nós evoluirmos, de nós encontrarmos a nossa cura e consequentemente a nossa felicidade. E às vezes a gente fica rezando, orando para Deus e dizendo assim, meu Deus, por favor, me ajuda. Mas a vaca não, a gente não quer desgrudar da vaca, sem perceber que é ela que está nos impedindo de crescer e de evoluir. Então a gente, por mais difícil que seja, nós precisamos soltar essas vacas da nossa vida, porque se nós não jogamos as vacas no precipício, gente, Deus é Pai, Deus é amor. E ele joga a vaca por nós no precipício. E o que é a vaca cair no precipício na nossa vida, gente? São os nossos sofrimentos. Porque é justamente quando vem o sofrimento que a gente para, né? Algo acontece e a gente tem que começar a se olhar. Porque a gente sai da nossa zona de conforto e a gente começa a enxergar todas as nossas potencialidades e começar a desenvolver elas e viver em plenitude. Dentro disso, eu gosto muito de pensar também, gente, se nós muitas vezes não somos a vaca na vida de alguém. Eu penso muito nisso na relação de pais e filhos. Porque olha só, a criança nasce. Gente, é óbvio que a gente tem que dar carinho, que a gente tem que dar amor, tem que dar assistência. Só que o problema é quando nós somos super protetores. Daí a criança tá caminhando e nós lá. Cuidado, porque vai se machucar, porque vai isso, porque vai aquilo. Aí ela cresce mais um pouquinho e a gente não deixa ela fazer nada. A gente diz, cuidado, deixa que eu faço, isso é perigoso. O que tu tá ensinando para essa criança? Que ela não é capaz. Tu não tá dando autonomia para a criança. E é justamente isso que nós precisamos fazer, gente, não só para os nossos filhos, mas para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que mostrar para os outros que nós somos capazes, que nós podemos o que nós quisermos. Porque essa criança, ela vai crescer, ela vai virar um adulto e muitas vezes a gente fica ali, ó, passando a mãozinha na cabeça da pessoa, né? E aí, gente, a gente às vezes não sabe dizer um não. Porque a gente diz assim, mas eu sou a vaca, porque a vaca acha que Deus me livre, que ela é o sustento. Só que a gente não entende, gente, que às vezes dizer um não é a maior prova de amor que a gente pode dar a alguém. Porque apesar de todas as dificuldades que a pessoa vai passar com aquele não que a gente está dando, vai ser só naquele momento que ela vai começar a se olhar, encontrar todas as suas potencialidades e a viver em plenitude. Porque senão ela está vivendo como, gente? De migalhas. Ela está infeliz. Então, muitas vezes, a gente dizer um não é a maior prova de amor.
E aí então ele chega lá para falar com Jesus e Jesus pergunta: "Que queres que eu te faça?" Aí vocês vão dizer assim: "Mas Sandra, não tá óbvio?" Não, gente, não tá óbvio. Porque olha só, ele era mendigo, mas ele tinha acabado de largar a capa dele. Ele não podia mais pedir esmola. E ele não tinha nenhuma profissão. Então ele podia pedir que ele queria ser rico, que ele queria ter muitos servos, mas não. O que ele fez, gente? Ele pediu para ver. E ver é como símbolo psicológico também, de ver o que é essencial, o que realmente é importante na nossa vida, aonde nós temos que jogar a nossa energia, porque muitas vezes, gente, a gente joga energia demais na materialidade da vida e esquece do mais importante, que é trabalharmos o nosso lado espiritual. Olha a bondade de Jesus, porque Jesus esteve aqui conosco, encarnou aqui para nos mostrar um caminho, nos mostrar o roteiro de tudo aquilo que nós precisamos fazer para encontrar a nossa cura, encontrar a nossa felicidade. Então, quando termina lá até quando termina dizendo que Bartimeu segue Jesus pelo caminho, esse seguir Jesus pelo caminho não é no sentido literal, mas no sentido de seguir os seus ensinamentos, porque quando a gente deixa de seguir os ensinamentos de Jesus, o que acaba acontecendo, gente? A gente acaba ficando cego novamente como símbolo psicológico, porque não estamos enxergando o que realmente é essencial, o que realmente é importante na nossa vida. E qual é a máxima de Jesus, gente? Fora da caridade não há salvação. Então, a nossa cura começa aí, é fazer o bem todos os dias. Buscar, a gente sabe que isso é um processo lento e gradual. Às vezes é um telefonema, é ligar para uma pessoa que sabe que tá sozinha, aquela pessoa que é repetitiva e tu emprestar o ouvido. Tem muitas formas de ajudar. É fazendo bem dia a dia que nós vamos nos curando. Esse é um processo lento e gradual, mas é sempre buscar dar o nosso melhor. Porque muitas vezes, gente, quando a gente chega na casa espírita, porque a gente está com algum problema e queremos a cura, seja físico, emocional, estamos com algum problema e a gente quer a nossa cura. Muitas vezes a gente chega na casa espírita buscando a cura, muitas vezes não, gente. Muitas vezes a gente vai na casa espírita buscando anestesia. Aí vocês vão dizer assim, como assim, Sandra, anestesia? Sim, alívio para o nosso sofrimento, não a cura. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Faz de conta que eu tô sujinha, tá? Bem suja. E aí eu vou pra casa, tiro a roupa, tomo um banho, fico cheirosinha, boto roupinha limpa, boto perfumezinho. Como é que eu tô? Limpinha. Me limpei. Aí eu saio de casa e na primeira oportunidade eu vejo uma poça, eu pulo em cima da poça, como é que eu fico de novo? Suja novamente. E é muitas vezes isso que a gente faz, gente. A gente vai na casa espírita, só da gente entrar na casa espírita a gente já recebe aquela paz. Aí muitas vezes recebemos o passe, tomamos a água fluidificada, que tudo isso, gente, é processo integrante da cura, mas é o início. Falta o nosso esforço, falta o nosso movimento. E qual movimento é esse, gente? É fazermos as nossas mudanças de hábitos. Por isso a importância de assistir às palestras públicas, por isso a importância de estamos aqui escutando, porque é aonde nós colocamos aonde? O nosso autoconhecimento, de nos melhorarmos, de nos conhecermos e começarmos a fazer as nossas transformações, a famosa reforma íntima, que é a mudança de hábitos. Porque se a gente vai na casa espírita, recebe o passe, tudo mais, e aí a gente se limpa, e aí a gente sai da casa espírita e aí a gente continua com os mesmos hábitos que antes, reclamando da vida, falando mal dos outros, né? O que acontece? A gente pula na poça de novo, a gente volta a se sujar. Então a gente precisa fazer modificações, e esse esforço é único e exclusivamente nosso, é de mais ninguém além de nós. Não é o outro, não é a casa espírita, não é o marido, não é o filho que vai fazer. A nossa felicidade e a nossa cura, ela depende única e exclusivamente de nós ir nos melhorando com aquilo que nós estamos nos sintonizando, porque tudo que acontece de bom e de ruim na nossa vida, que nem eu comentei, é um acúmulo do que eu penso, do que eu sinto, dos meus atos. Por isso a importância de se conhecer e ir lentamente, mas gradualmente, ir buscando se melhorar e encontrando esta cura na nossa vida.
Certo? Então, gente, para finalizar, eu queria dizer para vocês que há 2000 anos atrás, Jesus passava pela estrada de Jericó e tinha uma multidão de pessoas buscando a cura. Só que muitas vezes a gente esquece que Jesus continua aqui, entre nós. Tá aqui, ó, gente, caminhando entre a gente, nessa multidão de pessoas. Louquinho, gente, para nos ajudar. Ele tá com a mão estendida. Só que ele tá esperando, gente, os nossos movimentos, né? Nós também lançar a nossa mão, né, para ele nos curar. A gente precisa fazer esse movimento de parar de se vitimar, de parar de reclamar dessas vitimizações, de largar as nossas capas do medo, das nossas zonas de conforto, de fazer essas mudanças de hábito na nossa vida, de fazer o bem. E aí nessa hora, gente, nós encontraremos a nossa cura, a nossa felicidade e a nossa paz que todos nós almejamos. Essa era a mensagem de hoje. Muito obrigada e muita paz nos nossos corações. Que sejamos um ponto de luz, né, aonde nós estivermos.